né? Guilherme, vamos falar de Maria Corina Machado? O ponto aqui é o seguinte: é, ela é a principal líder política da oposição venezuelana hoje, por evidente. Obviamente uma mulher conservadora, uma mulher de direita. Eu ainda não consegui, eu pelo menos não encontrei ainda nenhum sinal de que fosse uma pessoa que implementaria uma ditadura na Venezuela caso chegasse a... Eu não vi nenhuma fala específica dela, tipo, é de direita. E no entanto, a gente não consegue... Tem uma coisa esquisita com a qual eu tenho, pelo menos, dificuldade de lidar, que é nesse momento que a gente vive, que política e identidade foram coisas que colaram, e que as pessoas sentem que começaram a tratar... Porque não era assim 15 anos atrás, sabe? 10 anos atrás. Era possível conversar sobre política com pessoas que gostam de política sem que a discussão caísse em 2 minutos para uma discussão de mocinho e bandido. E o fato de que vivemos uma onda de extrema-direita no Brasil, vivemos uma onda de extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos, tornou impossível lidar com o fato de que a Venezuela tem uma ditadura que é de esquerda. Uma ditadura de esquerda, aliás, bem tradicional do tipo de ditadura de esquerda que a gente costuma ter na América Latina, que é aquela ditadura semi-militarizada, com pessoal que anda com uniforme, que tem aqueles... ou é o Che Guevara gigante, ou o Fidel Castro gigante, ou o Simão Bolívar gigante, mas no fim das contas é isso. O Simão Bolívar, para toda parte, né, quando você passeia por Caracas, às vezes dá uma certa impressão de que você está em filme do leste europeu nos anos 60, com aquelas coisas, tal, tem uma certa tentativa de imitar aquele realismo super pesado de propaganda soviético, o socialista europeu. E nessa, a Maria Corina, por ser uma pessoa de direita, e ela certamente é de direita, vira uma pessoa que é um Bolsonaro, um Donald Trump, uma coisa assim. Como é que que leitura que você faz da Maria Corina? E deixa eu te adiantar uma coisa, que é uma brincadeira que eu estava fazendo aqui com a Flávia ontem. Se a gente estivesse no Brasil em 1978, nós aqui, eu e Flávia, jornalistas de política em 1978, você, especialista em política em 1978, naquelas circunstâncias de América Latina e Brasil, e Estados Unidos, e o presidente Jimmy Carter começasse a fazer uma pressão imensa em cima do regime brasileiro, que pudesse levar à queda antecipada da ditadura, naquele momento ali da virada do Geisel para o Figueiredo, eu não sei se eu seria contra. Eu não estou defendendo a intervenção militar americana no Brasil, não estou defendendo o CIA tentando derrubar a ditadura militar americana, desculpa, a ditadura militar brasileira. É ruim viver numa ditadura, e ainda mais quando você percebe, depois de muitas rodadas, que é o que a oposição venezuelana percebe. Eu falo, desde a social-democracia de Henrique Capriles até essa direita, que eu não sei como que a gente classificaria, da Maria Corina, eles estão tentando, por dentro das regras que o regime permite de jogo, vencer essa ditadura. Não dá. Não dá. A ditadura simplesmente resiste. Não tem mais imprensa livre, tem um bando de preso político na cadeia, tem gente sendo torturada. Leopoldo Lopes, que não é nem um santo, saiu um caco da cadeia. Isso é um caco. É como se, na época, prendessem o Ulisses Guimarães e torturassem o Ulisses Guimarães. Entende? No início dos anos 70. Quer dizer, é um regime muito ruim. E, no fim das contas, como é que você entende, como é que você descreveria para um brasileiro que se interessa por política, politicamente, Maria Corina Machado? Pois é, Pedro, eu pensei exatamente o que você está pensando enquanto eu estava lendo e chafurdando a biografia da Maria Corina. Me pediram para fazer um comentário sobre ela para uma matéria da revista da FAPESP
Eu fui atrás, eu acompanhei a Maria Corina por algum tempo, mas assim, eu não tinha um conhecimento profundo sobre a história política dela, e aí eu fui justamente motivado por essa pergunta. Será que o que ela defende é de fato legítimo a partir da nossa perspectiva? E o que acontece é o seguinte, e nessa matéria, aliás, da revista da FAPESP, para quem quiser depois conferir, eu fiz um comentário assim, mais nuançado, digamos, mas tem uma fala do querido Celso Laffer, e que foi um ministro de Estado, um grande diplomata, ainda que não seja da carreira, mas um grande figura pública, porque a Maria Corina teve, algum tempo atrás, inclusive na Fundação Fernando Henrique Cardoso, ela circulou por alguns grupos aí de pessoas que são genuinamente liberais, são de uma perspectiva, de uma visão de mundo que é absolutamente democrática e republicana. Então, assim, existe esse contraste. Se eu pudesse fazer uma explicação direta para o brasileiro que está interessado em entender e fazer o paralelo, eu diria que a Maria Corina Machado é uma pessoa que consegue transitar entre o PSDB e o bolsonarismo com a mesma tranquilidade. Qual que é a grande questão? E a gente tem que se lembrar de que o Aécio e a Luísa Nunes foram à Venezuela lá em 2015, então existe já uma relação, uma preocupação dos setores da política brasileira com essa questão e com a deterioração da política venezuelana há muito tempo. Mas o que acontece é o seguinte, existe uma questão complicada na história política da Maria Corina Machado, que ela, 20 anos atrás, ainda bem jovem, participou da tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Em 2002, num momento em que era difícil qualificar o Hugo Chávez como um ditador. A gente tem que entender que o Hugo Chávez ele chega ao poder em 98 e ele vai promovendo um conjunto de mudanças, algumas até positivas, algumas autoritárias, algumas personalistas, que vão até a sua morte em 2013. Então, são 15 anos de transformações políticas na Venezuela, de uma perspectiva de esquerda, de uma perspectiva crescentemente autoritária. O Maduro é herdeiro direto de um chavismo autoritário. O Maduro ele dialoga com os estertores do governo Chávez. Se você me permite só uma observação, eu já botaria a eleição de 2011, eu estava lá em Caracas durante a eleição como observador internacional, aquela eleição foi fraudada já. O Capriles venceu aquela eleição. Foi apertada, mas... Só teve a questão da fraude. Eu estava no Conselho Eleitoral. Estava contando, estava fazendo a contagem, eles anunciavam de meia hora a contagem, de repente acaba a luz só no prédio do Conselho Eleitoral, fica 40 minutos sem luz e quando volta, já acabou e ganhou Chávez. É aquela coisa que o ponto que eu estou fazendo eu concordo que em 2002, quando tem a mudança da Constituição, você ainda podia dizer que o Chávez era um populista forçando a barra, mas eu acho que em 2011 aquilo já era uma ditadura. Não como hoje, mas já era... Concordo. E aí, como a Venezuela tem uma trajetória de ingerência estrangeira, seja de maneira direta, mas seja sobretudo via elites, a elite midiática, que foi muito criticada na Venezuela, uma democracia que nunca teve exatamente representatividade, desde o ponto firme. Então, existe uma questão aí que é o seguinte, a participação política, a construção política da Maria Corina Machado sempre foi denunciada pela esquerda, independentemente de ser chavista ou não, como muito, vamos dizer, umbilicalmente ligada a um golpismo estrangeiro, aos interesses estrangeiros, seja do petróleo, seja da mídia, coisas que têm a ver com os Estados Unidos e, sobretudo, com uma diáspora venezuelana nos Estados Unidos, enfim. Então, eu diria o seguinte, existem momentos da trajetória da Maria Corina Machado que não foram exatamente democráticos. Fazendo o advogado diabo, a gente pode até argumentar, mas a classe política que se ergueu no Brasil da Nova República também não necessariamente tinha um passado absolutamente democrático, inclusive a esquerda.
né? Então, eu entendo que tem nuances e complicações ali. Só que o grande problema que a gente vê hoje é o seguinte: a ascensão política da Maria Corina Machado como a grande opositora do regime de Maduro, quer dizer, uma coisa que vem de 10 anos para cá, basicamente, é uma ascensão política em que, paulatinamente, talvez porque na cabeça dela e do seu grupo tenham se esgotado as opções, vamos dizer, mais pacíficas, porque o regime endureceu também, mas o fato é que esse diálogo, como eu falei anteriormente, que vai do PSDB ao bolsonarismo, ele foi se tornando um diálogo muito mais próximo com os grupos de direita radical latino-americana. Quando, em 2018, o Bolsonaro se alçou à presidência, o Eduardo Bolsonaro, que, aliás, muita gente subestima, e o Eduardo, na verdade, está construindo uma rede latino-americana, vamos dizer, de direita radical há muito tempo. Lá em 2018 já havia diálogos entre bolsonarismo, Maria Corina, Maria Fernanda Cabal, na Colômbia, o Castro no Chile, quer dizer, era uma turma que se reuniu, inclusive, eu não lembro se a Maria Corina estava nesse evento, é a tal da Cúpula Conservadora das Américas, que aconteceu em Foz do Iguaçu, pouco depois que o Bolsonaro vence as eleições. Era para ter acontecido até antes. Depois você tem aquela história da ProSul, né, que era do Pinheiro, no Chile, que virou uma espécie de hub também de uma direita mais radicalizada. E isso culmina no chamado Foro de Madrid, que foi, vamos dizer, o construto da direita radical ibero-americana, porque aí também tem o lado europeu dessa história. E o Foro de Madrid, inclusive, tinha o desejo autoproclamado de ser a imagem espelhada, inversa do Foro de São Paulo, de fazer a mesma coisa que o Foro de São Paulo supostamente fazia com relação à articulação de partidos de esquerda, só que agora à direita. O Foro de Madrid, aí eu lamento muito, mas assim, o Foro de Madrid é uma organização de direita radical. Não é de direita conservadora, não é de direita radical. Ela tem Vox, ela tem Chega, ela tem todas as figuras ligadas ao bolsonarismo e a direita radical latino-americana, né? Maria Corina Machado, sabe, tem diálogo com a turma da CEPAC, tem diálogo com o Trump, aliás, dedicou o prêmio ao Trump. Quer dizer, então, eu acho muito difícil hoje, e eu entendo a dificuldade para nós, jornalistas, cientistas políticos e tal, de dar nuance, trazer nuance para essa conversa. Mas o problema é que a Maria Corina Machado ela também se radicalizou em termos não só retóricos, mas também imagéticos ao longo do tempo. Quer dizer, ela fez um trabalho de defesa, né, vamos dizer, democracia venezuelana, de crítica ao resultado eleitoral da eleição de julho do ano passado, o que é louvável. Agora, a partir do momento em que ela passa a interagir e construir a sua própria imagem política com essas associações, eu fico na dúvida do que seria um governo Maria Corina Machado, do que seria o grupo político com quem ela andaria para o poder caso ela chegasse ao poder na Venezuela. Então, é tudo muito difícil. Se a gente tivesse em 78, a gente poderia até, enfim, elogiar o Jimmy Carter, né, as intervenções, mas eu não sei se a gente daria o passo seguinte, que seria dar um abraço no Kissinger. Não sei se fica clara aqui a relação. Quer dizer, uma coisa é você elogiar um cara que está genuinamente criticando violação de direitos humanos, outra coisa é você andar de mãos dadas com um sujeito que patrocinou golpes e promoveu guerras, mas que no limite estava ali próximo. Quer dizer, o mindset era muito parecido, ainda que fosse o próximo governo, né, o cara. Então, eu acho que esse é o grande problema, assim, com quem ela tem andado e o que isso diz sobre onde ela está politicamente hoje. Ela tem um passado golpista, um passado democrático, de defesa da democracia, pacifista, e ela tem construído uma relação com a direita radical. As pessoas mudam, inclusive, né? Então, nessa evolução da Maria Corina Machado, agora, o Prêmio Nobel ele consagra, pelo menos na justificativa do comitê, os esforços pacíficos de promoção da democracia na Venezuela. Agora, o mais paradoxal e irônico dessa história
é um prêmio Nobel que chama atenção para a causa venezuelana, ele teve esse mote. A Europa, em particular, a Espanha, estão preocupados com o desenrolar da ditadura do governo Maduro, quer dizer, isso está muito claro também. Mas, paradoxalmente e ironicamente, é um prêmio Nobel que pode abrir um caminho, e a gente tem visto isso desenrolar enquanto a gente está aqui conversando, que é o caminho de você dar um prêmio Nobel para celebrar a paz na Venezuela, uma paz que nunca efetivamente chegou, e ao mesmo tempo abrir essa porta para uma intervenção estrangeira na Venezuela menos de uma semana depois. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.